Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 19 de agosto de 2025, 19/8 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, divulga, espalha este canal aqui para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua minguante, da lunação de Leão, do dia 24/7, a lua minguante em Câncer, fazendo conjunção com Júpiter em Câncer. No movimento dela, ela depois vai fazer conjunção com Vênus também em Câncer, e está fazendo uma quadratura com Marte em Libra. Então, lua minguante, lua de minguar, lua de deixar ir, lua de desapegar, semana de concluir todos os entendimentos que foram desenvolvidos, processados, percebidos, observados desde a lua nova, lá no dia 24/7. Lembrando aqui uma história que eu já falei em outros vídeos. Essa sequência de lunação, a que começa na lua nova em Áries, quando o Sol entra em Áries, depois vem a lua nova, e aí vai passando por todos os signos, tudo lá desde o início vai juntando aqui, não para, ela fica mais forte em determinadas épocas, mas o processo todo é uma observação completa, percebe? Até a última lua nova do último signo. E esse processo todo depois vai juntando com outros movimentos, outros processos, outras observações. A coisa não para, a vida não para, é um contínuo, entende? É um processo que a gente vai tendo os entendimentos, tendo as observações, tendo os aprendizados, as compreensões, aprendendo e atuando, como é o próprio viver, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, tudo, o mental, o emocional, a vivência, a prática e o espiritual enriquecendo, beleza? Então, hoje, lua minguante em Câncer, da alunação de Leão do dia 24/7. Então, quer dizer, minguar o que, desapegar o que, deixar ir o que, emocionalmente falando, com essa lua minguante em Câncer. A lua rege Câncer. Então, a lua, Câncer, sobretudo, fala muito do lar, da casa, da família, das mulheres, da ancestralidade, das raízes, do passado. Entende? Então, o que é que nesse processo todo, desse movimento todo, de tudo que eu acabei de falar aqui, hoje se percebe mais uma vez que não está legal, sobretudo nessas áreas da família, da casa, do lar, da ancestralidade, corpo, a primeira casa, que não é saudável, que não é legal, que não está bom, que é interessante desapegar, porque não é saudável, não é legal, não está bom. Que é interessante minguar, que é interessante deixar ir, que é interessante desenvolver concluir, uma conclusão de tudo isso. Sobretudo no emocional, no sentimental. Entende? O que é essa história do emocional e sentimental também aqui no meu entendimento? Né? Porque muita gente gosta da história dos outros planetas, dos outros valores, que é muito importante, né? Não resta dúvida, o Sol, papapá. Mas assim, pensa quando você constrói uma casa, por exemplo, um carro.
Vamos para o lado assim, mais prático da história, entende? Mas aí você olha e fala assim, tá bom, mas não tem beleza, não me sinto bem, não é confortável. Ou escreve alguma coisa, entende? Ou desenha alguma coisa e não está bonito, não tá agradando, não está confortável. Isso é emocional, sentimental. Daí a Lua, os signos de água, as configurações que vão sendo feitas com os valores de cada planeta, na relação com cada casa. E aí, quando a gente fala aqui do emocional, sempre abrindo com a Lua, tem essa importância, porque quando o emocional, o sentimental, não está legal, o resto não fica legal. Vai fazer uma comida, não tem tempero. Então ela é comida, tá ali, ó, tem um valor nutritivo, alimenta. Mas tá gostoso de mastigar, de comer, de digerir, entende? Ou é só simplesmente fez a casa, pronto, tá ali, ó. Mas aí quando vai, cuida dos detalhes, cuida da cor, cuida da arrumação, cuida da beleza, tá confortável, então emocionalmente a gente se sente bem, sentimentalmente a gente se sente bem. Aqui essa lua que rege câncer, está em câncer, fala muito disso e ajuda a gente a entender muito tudo isso aqui. Percebe? Então, assim, começa no nosso corpo, vai para a nossa casa, vai para o quarteirão, vai para o bairro, vai para a cidade, vai para o país, vai para o planeta, vai para o sistema solar, vai para as galáxias. Tudo isso é a nossa casa. No sentido físico, material, no sentido de alma e espiritual, emocional, sentimental, tudo. A gente vive tudo. Uns têm conhecimento, uns têm entendimento, uns conseguem conhecer, mas não entende, não compreende, não aprende. Outros conhecem, entende, compreende, aprende, atua e é em todos esses planos. Entende? Então, essas vivências, essas compreensões que vão ajudar a todo um processo, a vida ir ficando melhor em todas as suas situações, em todos os seus planos, em todas as suas dimensões. Não é? Então, essa lua aqui hoje está falando disso. Quer dizer, o que a gente precisa desapegar que não é legal para ficar melhor, sobretudo emocionalmente, sentimentalmente? O corpo, mais de 70% água. Câncer, elemento água. Escorpião, elemento água. Peixes, elemento água. Então, fala das emoções, fala do sentimento. Quando a água não está legal, olha tudo que é água no planeta. Vereda, córrego, lagoa, rio pequeno, rio grande, rio muito grande, mar. A água está limpa, ó, tudo saudável. A água não está limpa, tudo ruim. A própria água da chuva, sobretudo com a poluição que está acontecendo no planeta. Então ela vem carregada de toxicidade, de sujeira, poluindo tudo, vem poluída. Daí a necessidade, um dos exemplos, da gente entender esse nosso emocional e sentimental para que está cada vez mais saudável. Porque se estamos saudáveis emocionalmente, sentimentalmente, com certeza a alma, o espírito também vai fazer essa conexão mais fácil. Como que um espírito manifesta melhor? Com um corpo saudável, porque o corpo é a máquina. Então não tem jeito dele desenvolver toda a sua capacidade aqui se essa máquina não está em condições de receber toda essa informação da alma, do espírito, do perispírito, para manifestar aqui. Percebe? É igual uma prática usando o corpo, quer dizer, vai fazer tal movimento. Se o corpo não está saudável, não faz aquele movimento.
mesmo o espírito estando em condições de promover aquela ação através do corpo, mas o corpo não vai canalizar, não vai sair. E as emoções, os sentimentos falam muito disso. E aqui nessa conjunção com Júpiter, prestar muita atenção para não exagerar, ou com exagero. Né? Júpiter fala do justo, da justiça, o lado saudável. Rege Sagitário, fala da visão, ó. Olha aí, ó, uma saúde do corpo aí, ó. O ser humano fala muito dessa região aqui com as mulheres, principalmente, ó, o nutrir, Câncer. Entende? A nutrição. Então a mãe, quando está saudável, o bebê está ali, ó, se nutrindo, alimentando, não está se alimentando só do leite, está alimentando do emocional da mãe também. Desde lá, quando começou todo o processo de formação do corpo desse ser que uma hora vai estar aqui. E a mãe, quando está amamentando, tá, o bebê, a criança, está ali se alimentando também do emocional da mãe. Como que ela está, do ambiente. Entende? Junto com o que ela já traz. Então, se for coisa saudável, e esse ser que está vindo é um ser com muitos desafios, a mãe estando saudável emocionalmente vai colaborar para atenuar os desafios desse ser. Entende? Assim como tem uma relação desse ser com a mãe também. Percebe? Ó, uma via de mão dupla. De várias vias e várias mãos, inclusive. Vários sentidos. Então, aqui nessa conjunção com Júpiter, Júpiter fala do justo, do lado justo, o lado saudável. O lado não saudável é a injustiça. Né? Fala da visão. Então, o momento de observar, ó, a visão. Observar as atividades esportivas. Júpiter fala muito disso. Faz pelo menos uma caminhada para colocar esse corpo saudável. Quando for fazer, Vênus está ali, logo vai fazer conjunção com Vênus. Vênus rege Touro e rege Libra. Touro, como já falei aqui muitas vezes, os valores econômicos, mas os valores também da alimentação, dos alimentos. Porque em Touro, Vênus na regência com Touro fala da agricultura, fala do meio ambiente, fala da natureza. Olha o tanto de coisa. Na regência com Libra fala das relações, dos relacionamentos. Se isso tudo estiver saudável, essa nutrição, esse alimentar-se também é saudável. O contrário é verdadeiro. Daí cuidar de estar saudável. Entende? Câncer é essa nutrição da mãe, com a criação, com os filhos. Com Touro do alimentar-se, do que é produzido. Entende? Da comida que a gente come. De tudo que a gente consome pelo corpo também. Então os dois têm essa história do nutrir e do alimentar, tanto Touro como Câncer. Percebe? Júpiter vai dinamizar isso aí, vai expandir tudo isso aí. Bom, expande bom. Não bom, expande não bom. Porque a energia é da expansão. E ali, ó, essa lua está fazendo uma quadratura com Marte em Libra, ó. Vênus rege Libra. Quadratura desafio. Percebe? Quadratura é um desafio. Ângulo, um aspecto de 90 graus. Então, um desafio forte. Um desafio que, na vivência desse desafio, tem um aprendizado aí para ser desenvolvido. 90 graus, ó. Olha o ângulo de 90 graus. A gente vai fazendo a curva aqui, ó, sem ver aqui, ó. Não é igual o do 120 que vai fazendo aquela curvona e vai vendo, tendo toda a percepção da curva. Fica mais fácil, de 90 graus, é esse ângulo aqui, ó. Então, vai fazer isso aqui, ó, não está vendo, tem que ir com cuidado. E ir fazendo e aprendendo. E aqui, ó, está falando das relações Libra com a família, com a casa, com o lar. Marte, atitude, iniciativa. Como é um desafio, prestar atenção, porque pode ter uma agressão, uma agressividade,
uma impaciência, um estresse, uma ansiedade. Então, é interessante desenvolver essa relação aí, ó, do emocional, sentimental, ali com a família. Libra faz parte da 7ª casa. As sociedades, os sócios e as associações, o cônjuge, o tu, o outro, o inimigo declarado, aquela pessoa que mostra que tem uma dificuldade com alguém, com o outro. Daí a gente falou inimigo declarado, quer dizer, está declarado que ali tem uma dificuldade. Então, dentro da família, hoje, é um dia que prestar atenção, porque se isso já existe, essas possibilidades podem existir mais ainda. E aí tem que tomar muito cuidado. Vai falar de alguma situação delicada, difícil? Cuidado. Acontece de falar hoje, atenção redobrada. Porque Júpiter está ali, ó, pode exagerar. Porque de nada destrói um monte de coisa boa. Entende? Por de um cisquinho fala que todo o ambiente, que está todo limpinho, todo arrumadinho, mas por causa de um cisquinho fala que está sujo, porque exagerou. Entende? Exagera na palavra, exagera no emocional, exagera na atitude, na ação, e aí vem uma agressão, vem uma agressividade. Isso é nas cidades, isso é na família, isso é em vários ambientes. Nas associações, os cônjuges, as relações, os relacionamentos, as diplomacias, o mundo da diplomacia. Então, prestar atenção. Mercúrio está fazendo um sextil com Marte. Está em Leão. Então, dá para fazer uma conversa ali, ó, se prestar atenção, conversar com calma, com clareza, com segurança, de buscar realmente uma conversa de uma maneira diplomática, para esse emocional aí, ó, que está tenso, não atrapalhar tudo. Então aproveita esse emocional da lua minguante para minguar essa tensão, para ficar bom para essa possibilidade desse Mercúrio em Leão, fazendo um sextil aqui com Marte, ter uma conversa clara, ter uma conversa saudável, ter uma conversa afirmativa, né? Que está com o mental assim, mostrando, através da comunicação, tudo que precisa ser comunicado, toda a informação que precisa ser passada, de uma maneira muito clara, porque é Leão, regido pelo Sol. Então, debaixo do Sol, luz, claridade. Entende? Então, desenvolve e aí vence, aí dá conta de minguar esse desafio aqui. Percebe? Porque é conjunção. Então, conjunção, energia muito forte. Sol, Lua em Câncer, Sol, Júpiter em Câncer, Vênus em Câncer. Então, conjunção é muita energia, tudo junto. Se der conta dessa força, massa, manifesta legal. Se não der conta, por tanta energia, às vezes fica muito difícil. Como é conjunção, ó, todas essas energias ali acontecendo. Se der conta, pode produzir muita coisa boa. Entende? Muita capacidade. Quando tem muitas conjunções de muitos planetas, são coisa de genialidade, ali no caso emocional. Com conhecimento, com equilíbrio, com beleza, com arte, com sabedoria, com liberdade. Entende? Minguar, mingo que não é bom. Concluir, conclua o entendimento. Entende? E de o que eu falei do início, por exemplo, de todos aqueles processos, né? Ontem eu falei do rejuvenescimento da alma, do espírito, quando faz aniversário, né? Eu mesmo, quando vou parabenizar as pessoas, eu parabenizo falando. E aí, tá ficando mais novo hoje? Eu estou falando do espírito, eu estou falando da alma. O corpo eu sei que está envelhecendo. Aqui nesse planeta, ainda esse processo de envelhecimento do corpo ainda vai ficar muito forte. Mas a próxima era de Aquário vai ter condições de parar o envelhecimento.
As pessoas vão continuar fazendo 40 anos, 50 anos, 70 anos, e vai até mais, e vai poder parar o envelhecimento. Vai ter uma tecnologia que vai cuidar do corpo, na área da saúde, que vai parar o envelhecimento do corpo. Mas a pessoa vai estar ali com a aparência de 30, tendo 50, tendo 70, né? Com alimentos, com atividades, cuidando, vai cuidar. Se não sabiam disso, fique sabendo. E aí, como é que começou todo esse processo todo de eu ficar desenvolvendo essas percepções? Eu fico querendo entender tudo, né? Sempre, em todas as minhas encarnações e nessa também, não à toa que eu sempre venho com essas histórias de astrologia, de buscar essas compreensões, nessa vida e em outras. E aí, nessa encarnação, há uns anos atrás, por exemplo, eu conheci um senhor que chamava Seu Paulo, chamava, porque eu não tenho notícia dele, não sei se ele desencarnou, mas ele já tinha os seus 70 e tantos anos. E o São Paulo lavava carros, né? Ele veio da zona rural para a cidade, muitos anos antes na vida dele, foi lavar carro, cuidou da família dele lavando carro, formou os filhos, 3 filhos lavando carro. Aí a esposa desencarnou tal, e no lugar que eu morava, ele lavava carro numa rua pequena, porque numa outra rua tinha um hotel de maior movimento, essa outra rua, ali era a entrada desse hotel, entrava para uma das garagens, e tinha uma garagem no fundo que dava um portão para essa outra rua, e o pessoal do hotel deixava ele lavar os carros ali de quem estava hospedado no hotel e deixava usar também para lavar os outros carros, né? Ele tinha uma meia ali de pagar a água, enfim. Então, e quando eu tinha um tempo livre, eu ficava ali de conversa com o São Paulo, ele mais velho, tal, eu gostava de conversar com ele, ficava trocando ideia, justamente para querer entender. Mas eu percebia que ele já septuagenário, né, não podia passar um rabo de saia que ele estava curiando ali o rabo de saia, né, achando bom, às vezes ele até falava algumas coisas, sabe? E eu percebia, ficava observando isso nele, né, foi um camarada septuagenário, mas com energia ainda muito forte, muito ativo, lavando o carro e conversando, e movimentando. Ele gostava de mostrar que o físico dele estava bom, fazia todos os movimentos com aquela idade e tal, né? E tinha alguns dias da semana que ele saía mais cedo, sabe? Ele ia embora mais cedo, ele tinha o carrinho dele, ia embora mais cedo. E um dia eu perguntei para ele, o que é que tá, alguns dias da semana o senhor vai embora mais cedo? E ele ia no lugar lá, tomava banho, trocava roupa, ficava todo arrumadinho e tal. Aí falava assim, que eu vou pro forró. Forró durante o dia, eu falei, eu chego lá saio daqui a tal lugar, não sei o quê. E lá para 5 horas já começou todo mundo a chegar e tal, e eu vou lá dançar com as mulheres lá. Falava desse jeito. Eu falei, só vai dançar com as mulheres? Não, e aí a gente dá uma paquerada, dá uma namorada, né? Hoje tá aí ele até falava, os remedinhos para ajudar a gente também. Ele tinha esses comentários. E eu ficava olhando assim, cara, é só o corpo, né? Só o corpo que envelhece, porque a energia do cara é de 30 anos, né? Lavando o carro, conversando, movimentando, pegando os baldes pesados, cheios de água, sabe? Lavando o carro por dentro, por fora, no pique, e no astral legal e tal. Uma pessoa simples, digamos assim, de formação educacional, mas de percepção da vida, de inteligência, de conhecimento, sabedoria da vida muito grande, né? E aí eu perguntava para ele, então o senhor namora as mulheres? Ele falou, namoro, tá, 1, 2, 3, eu comentava lá as histórias dele, né? E aí nessa história de perceber, eu falei assim, é isso, cara, o espírito não envelhece, é só o corpo. Entende? É só o corpo que envelhece. Daí o meu entendimento estava sendo confirmado por ali também. Então, quer dizer, eu falava sempre para as pessoas, eu tinha esse costume de falar para as pessoas no aniversário. E aí, ficando mais novo hoje, as pessoas não entendiam, né? Como de repente, outras mensagens que eu mandava de Ano Novo, por exemplo, eu sempre estava comentando Feliz Eternidade, né?
Porque para mim o ano novo é toda hora, é todo dia. Algumas pessoas perguntavam para mim, que dia que é o seu aniversário? Eu dizia, todo dia é meu aniversário. Todo dia eu faço aniversário. Todo dia eu acordo aqui, todo dia eu acordo em outro lugar. E quando a gente dorme aqui, está acordando em outro plano. Entende? Está conectado por um fio com o corpo, que ainda mantém essa relação aqui. Quando corta esse fio, esse corpo para de receber energia do espírito. Energia, espírito é energia, é igual a eletricidade que movimenta as máquinas. Entende? A corrente, né, de energia. Então eu sempre tinha essa história, feliz eternidade, porque é uma eternidade, é um eterno, é um contínuo. Entende? Então daí esses meus entendimentos, os livros que eu sempre busquei ler, sobretudo as informações do mundo da Índia, do mundo da China, do mundo árabe, que são os mais antigos, né? Essas regiões ali todas, África, sempre com essas informações muito antiga, né? Da ancestralidade, sobretudo a Índia, entende? Estão falando com muita informação, com muita percepção, né? Outras palestras que eu via, aqui muitas vezes na minha cabeça fica querendo sair umas histórias aqui, ou das minhas falas, mas eu fico pensando, como é que vai ser? Porque eu já vi palestras, por exemplo, que de repente a pessoa saía da plateia e falava assim, não, eu vou embora porque isso aqui está muito para minha cabeça. Eu não dou conta dessas informações. Então, quer dizer, percebe? De gente estar ali fazendo palestra e está falando dos outros planos, tal. E falar, olha, vocês hoje aqui, alguns tiveram contato com alguém aqui que não é daqui. E está aqui, inclusive. E aí as pessoas piram. Né? Assim como, de repente, quando eu vou fazer palestra, eu dou bom dia para os visíveis e invisíveis. E aí? Né? Então, daí é que vem essas percepções do rejuvenescimento da alma e do espírito, quando estamos fazendo o aniversário do dia da chegada aqui nesse planeta, com esse corpo, com o corpo, né? Mas é uma eternidade, entende? Tem outros planetas com a mesma onda do planeta Terra, que estão em outros lugares. Cada galáxia tem centenas de milhares de sistemas solares. Entende? E não é mais uma galáxia, são as galáxias, e não é um universo, são o multiverso. Então, dimensões que... Igual assim, as pessoas falam, não tem vida no planeta Júpiter. Não tem com esse corpo aqui, ó. Porque você vê os planetas próximos ao Sol, todos são rochosos. Entende? E depois vai ficando gasosos. Então não precisa desse tipo de corpo aqui. Tanto é que esse corpo aqui não aguenta viver no planeta Júpiter, por exemplo. A pressão vai ser muito grande, vai explodir. Ou as máquinas. Por que as máquinas que o povo daqui lança não entra lá? Eles filmam só de longe. Só captam as... Porque se chegar lá não dá conta. A pressão é muito grande. É feito com material daqui. Entende? Quando eu falei esses dias aí que, né, a luz do Sol nos planetas mais próximos chega mais forte. E a gente sabe na astronomia que fala que a luz solar não chega nos planetas mais distantes. Não chega a luz, mas chega a energia, chega a vibração, chega a frequência. Entende? Porque é a estrela desse sistema solar. Se é do sistema solar, é para todos de alguma forma. Para os planetas mais próximos, vem com muito calor, muita energia, muita luz, sobretudo para os rochosos. Para os gasosos vai chegar o calor, vai chegar a frequência, vai chegar a vibração, que é o necessário. O próprio Júpiter dinamiza energia própria. O Júpiter e Saturno são centenas de luas. Então eles também dinamizam a energia para essas luas, que são os satélites desses planetas. E também que tem outras
populações, digamos assim. Entende? Então, é por aí. Aí todo mundo vai criando, lendo e observando, e de acordo com o que vai dando conta, vai tendo os próprios entendimentos. Eu estou aqui até hoje querendo entender, querendo aprender, querendo compreender, entende? Entende, compreende, atua, aprende, atua. E aí, então, quer dizer, eu estou nesse processo também. Por isso que eu falo aqui, ó, eu sou aprendiz. Aprendiz. E ali, ó, na primeira escolinha ainda. Percebeu? Percebem? É isso. Bom, essas são as informações para o dia de hoje. Se quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Se não fez, se quiser fazer, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para estabelecer uma comunicação, eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial, uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Valeu, fique em paz, até mais, muito agradecido, tchau.